Bem, no último vídeo nós vimos que o método da dedução natural consiste em partir das premissas, aplicar algumas regras de inferência ou regras de transformação e obtendo conclusões parciais até que, por meio dessas regras bem definidas, nós conseguimos chegar de fato na conclusão, né? Na conclusão final, por assim dizer. Esse é o método da dedução natural. Nós vimos que para escolher essas regras, elas precisam preservar a verdade. Tá? Geralmente essas regras são inclusive consequências, são argumentos válidos. Tá? E aqui está uma pequena lista que vocês devem ter visto aí com outras informações, que vamos ver aqui aos poucos o que significam cada uma delas. Está aí uma pequena lista, tá, das regras de inferência diretas que vamos iniciar, tá bom? Porque só aquelas duas que usamos, o modus ponens e o silogismo silogismo dispositivo. Eu errei, vou corrigir depois. Tá, aqui está errado. Silogismo disjuntivo, elas não serão suficientes para provarmos todas as deduções que precisarmos. Bem, além disso, está aí a definição de dedução. Ó. Seja um conjunto de fórmulas gamas, um conjunto qualquer de fórmulas e alfa, seja um conjunto qualquer de fórmulas, tá? Gama, um conjunto qualquer de fórmulas, e alfa, uma fórmula. Uma dedução de alfa a partir de gama é uma sequência finita de delta 1, delta 2, delta 3, delta n de fórmulas tal que delta n igual a alfa e cada delta i, e para cada delta i você tem que i é maior ou igual a 1 ou menor do que n. É uma fórmula que pertence a gama ou foi obtida a partir de fórmulas que aparecem antes da sequência por meio da aplicação de alguma regra de inferência. Que diabo é isso aí, na verdade? Bom, basicamente, apesar de parecer confuso, é exatamente... Cadê? Ih, sumiu tudo aqui. É exatamente essa coisa aí que nós fizemos. Ó. A gente tinha aqui um conjunto de fórmulas, gama, tá? E aí, o que a gente fez? A gente... tá. O que são as delta 1, delta 2, delta 3? Aqui está aqui o meu gama. E está aqui a minha fórmula alfa, que é o que eu quero provar, tá? Tá aqui o meu conjunto de fórmulas, certo? Essas delta 1, 2, 3 e 10, até 10 aqui que a gente obteve, foi o seguinte. Ou são fórmulas que pertencem à gama, veja, as premissas todas aqui, ó, que eu classifiquei como premissas, né? Que seria até o meu delta 5, por assim dizer, são fórmulas que pertencem à gama. As outras deltas são fórmulas que ou eram premissas ou foram obtidas a partir de fórmulas anteriores. Elas não simplesmente apareceram, elas foram obtidas, como está dizendo aqui, a partir de fórmulas anteriores por meio de regras de inferência, por meio da aplicação de alguma regra de inferência. Outra observação que a gente tem que ver aqui, ó, é que esse conjunto de fórmulas ele é finito, tá? E eles vão aparecendo em ordem. Você parte das premissas, aplica uma regra de inferência e obtém uma nova conclusão. A partir do momento que você obteve uma nova conclusão, que foi o que fizemos aqui, nós podemos aplicar a regra de inferência e vamos chegar aqui nesse delta n que a gente tinha lá, que no nosso caso foi o delta 10, que é inclusive igual à conclusão que nós queríamos chegar. Certo? E aí, o que acontece? O que ele está dizendo aqui? Ó? Definição de consequência lógica sintática. Antes a gente tinha consequência lógica semântica, que foi aquela por tableaus. Tá? E agora a gente está definindo sequência lógica sintática, seja gama um conjunto qualquer de fórmulas e alfa uma fórmula. Dizemos que alfa é uma consequência lógica de gama, o que denotamos por, ó o símbolozinho mudando, se há uma, ó, gama implica logicamente alfa, se há uma dedução de alfa a partir de gama. Ou seja, isso aqui ó, que nós chamávamos de consequência lógica, quando a gente faz por dedução, a gente pode chamar de
consequência lógica também. Só que é uma frescura isso, tá? Isso é uma frescura, só para dizer que isto aqui foi provado, foi deduzido sintaticamente, foi por meio de dedução e não por tablô, mas isso é frescura. Aí na própria apostila você vai ver que tem uma equivalência entre eles, que é basicamente esse monte de frescura que está escrito aí no final. Definição, que é teorema. Antigamente você tinha uma fórmula válida, agora você tem um teorema, só mudou o sinalzinho, tá? Antigamente você dizia que gama era satisfazível, agora você diz que gama é consistente. Antes você tinha uma consequência semântica, agora você tem uma consequência sintática, mas basicamente eles são equivalentes, tá? E aquele conjunto de regras, de propriedades que eu tinha apresentado para vocês em outro PDF na semana anterior, elas continuam sendo válidas aqui. Claro, só mudou o sinal, tá? Continua tendo aqui a fórmula fechada, aqui por exemplo, quando eu tenho esse teorema aqui, que é o mesmo que eu tinha antes, observe que esse sigma aqui, ele é uma fórmula fechada, tá? Eu esqueci de anotar aqui que sigma é uma fórmula fechada. Enfim, pessoal. Temos a dedução. Vamos ver outras regras de inferência, tá? Essas aqui serão as regras de inferência que chamaremos de diretas, porque elas são apresentadas. Por que elas são apresentadas? Porque precisamos partir de alguma coisa. Com essas e mais duas que nós ainda vamos ver que são um pouquinho mais complicadas, nós conseguimos deduzir outras regras que podemos chamar de regras de inferências derivadas. Quantas regras tem? Quantas vocês quiserem, desde que você consiga provar, tá? Você pode usar como uma regra. Na verdade, qualquer argumento que você mostre válido passa a ser possível de ser utilizado como regra de inferência. Tá? Então temos aí a dupla negação, que vamos abreviar para DN. Ou seja, se eu tenho não, eu posso simplesmente substituir por alfa, né? Aqui a conjunção, se eu tenho alfa e eu tenho beta como premissas ou como fórmulas deduzidas, eu posso simplesmente juntar. O que eu faço? Quando eu junto duas fórmulas, eu tenho uma conjunção. Modus ponens, que é o que a gente estava aplicando, se eu tenho uma condicional e tenho um antecedente, eu posso deduzir o consequente. Tá? Eu posso aplicar separação. Se eu tenho alfa e beta, lembrando, gente, as premissas ou as formas, elas são consideradas verdadeiras, tá? no nosso argumento. Então, se eu tenho isso aqui, significa que tanto alfa como beta são verdadeiros. Logo, eu posso tanto concluir ou deduzir, por assim dizer, o alfa ou o beta. Aqui na expansão, o que acontece? Olha que maravilha. Quando eu tenho uma disjunção, eu tenho uma verdade desde que uma das partes seja verdadeira. Então, se eu tenho uma fórmula alfa, né, uma fórmula alfa que é verdadeira, eu posso pegar essa fórmula alfa e por meio da disjunção eu posso expandi-la com uma outra fórmula beta qualquer, tá? Eu posso tanto escrever alfa ou alfa. Lembre-se, o que eu tenho é alfa. Se eu tenho alfa, eu permito expandir o meu universo pela disjunção aqui, ó. Silogismo disjuntivo, que eu vou corrigir aí para vocês. Tá? O que é o silogismo disjuntivo? Só que aqui eu estou apresentando dois. Ó. Eu posso ter tanto, tem um alfa ou beta. Se eu tiver a negação do primeiro, eu posso ter beta. Se eu tiver a negação do segundo, eu posso ter o primeiro, que nesse caso aqui é alfa. E aqui essas duas aqui que são meio óbvias, né? Se eu tenho alfa, implica beta, e beta implica alfa, então eu posso dizer que alfa se somente se beta. Aqui é o contrário. Eu tenho uma bicondicional, e aí da bicondicional eu posso concluir qualquer uma dessas duas coisas aqui que for interessante, tá? Então vamos por meio, fazendo uso dessas regras aí, vamos tentar resolver mais alguns exemplos aqui. Vamos lá. Vou trazer isso aqui, depois eu uso isso, eu vou colocar aqui em cima. Tá? Vamos fazer essa primeira aqui, ó. Vamos lá? Então, veja, eu tenho esta premissa aqui. Não, AP. Tem algumas coisas que ainda vão ser irritantes, tá? A gente ainda não falou, então vou permanecer com algumas atitudes irritantes aqui. Eu tenho esta outra premissa aqui, que eu vou colocar aqui na linha 2, ó, eu tenho S de A, B, C, implica F de A e F de B. Isso também é uma premissa. Aqui eu tenho outra
premissa, ó. GC, então, opa, não é então não, é se somente se. Não, S de A, B, C. Isso também é uma premissa. Tenho aqui uma quarta premissa, tenho premissas demais para o meu gosto. GC ou não AP. Isso é uma premissa. Pronto. O que eu quero chegar? Eu vou anotar aqui para não me perder. Ó. Eu quero chegar em F de A e F de B. Bem, pessoal, já vou avisando que a dedução ela não tem um único caminho. Tá? É mais seja por experiência, seja por criatividade, você descobre uma forma de chegar no seu objetivo. Tem algumas regras que já foram anotadas aí que facilitam, tá? Sinceramente, facilitam muito mesmo. Com o tempo você acaba pegando, ou então você simplesmente dá uma olhada aqui sempre que você precisar, e aí sempre que precisar também, no caso aí como a prova não vai ter como ser sem consulta, né? Vocês dão uma olhada também nas regras de inferência, tá? Então vamos lá. Vamos... Dei pausa aqui sem querer, vamos lá. Era para mudar a cor. O que eu posso deduzir? Olha só, eu não sei nem se eu vou precisar, mas... Não tá faltando nada aqui, não? Bem, vamos lá. Veja só, na 5, tá? Lembrando que isso aqui pode ter, você consegue fazer de um jeito, uma pessoa faz de uma sequência, outra pessoa faz outra sequência, um faz com mais linhas, com mais dificuldade, outro faz mais rápido, mas enfim, o importante é chegar lá na conclusão, tá? Deduzir a conclusão, provar a conclusão. Olha, eu vou usar, eu tô achando que eu não vou ter vantagem nenhuma em deduzir isso aqui, tá? Então eu não vou colocar isso por enquanto. Mas eu vou deduzir GC. De onde é que eu estou deduzindo GC? Eu estou deduzindo GC, ó. Aqui eu tenho isso e aqui eu tenho o silogismo disjuntivo. Concordam comigo? Que usando 1 e 4 com o silogismo disjuntivo, o que acontece? Eu tenho aqui a disjunção, eu tenho o GC, eu tenho o AP e eu tenho a negação do não AP. Na verdade, eu tenho não AP e eu tenho a negação disso aqui, ó. Então, eu posso concluir o GC. Com o GC, veja, aí você diz, vou concluir isso aqui então, tá? Porque se eu tenho GC, só que aqui eu não tenho eu ainda não tenho nada que me permite passar direto para B. Eu vou fazer o seguinte, eu vou concluir GC. Então, se GC, então não S, A, B, C. Certo? O que eu fiz? Eu peguei a linha 3, que era uma bicondicional, e passei para condicional. Ou seja, eu usei de bicondicional para condicional, tá? É a regra que eu tenho aqui, ó. Eu posso passar de uma bicondicional para uma condicional qualquer. Neste caso, qual era que me interessava? GC, então não SABC. Por que eu fiz isso? Porque eu já estava pensando nisso aqui, ó. Eu estou pensando em conseguir SABC. De onde foi que eu tirei esse SABC? Da linha 5 com a linha 6, né, ó, por meio da regra do modus ponens. Por que eu tirei isso aí? Não sei, não faço a menor ideia. Ah, olha só. Eu tenho aqui, ó. Tá? Só que veja, o que eu preciso? Eu preciso de SABC. Eu não tenho SABC, mas agora eu tenho SABC. De onde foi que saiu esse SABC? Da linha 7, já que estava aqui não SABC, por meio da dupla negação. Quando eu tenho uma dupla negação, eu posso simplesmente tirar o SABC. Agora que eu tenho SABC e aqui na linha 2 eu tenho aquela implicação, ó, eu vou acrescentar uma linha 9, concluindo F de A e
f de b. De onde foi que eu concluí essa miséria? Eu peguei aqui a linha 8 e peguei a linha 2, ó. Peguei essas duas informações aqui, ó. Certo? Peguei essas duas informações, usei a linha 2 e a linha 8, apliquei o modus ponens e o modus ponens me permite concluir isto aqui, que era justamente a conclusão que eu queria chegar. Portanto, sim, a gente acabou de provar que f de AB é consequência lógica desse conjunto de fórmulas gama aqui. Vamos lá, vamos tentar esse aqui agora. Eu acho que não vai dar. Será? Pegou. Faltou um parêntese ali, mas vamos chegar lá. Mais um exemplozinho aqui. Então tá, faltou esse parêntese aqui que não veio junto, né? Vamos lá. Acho que agora o negócio vai ficar mais feio aqui. Bom, lembrando, se está com dificuldade, aqui eu vou mudar o nome ainda, tá? Disjuntivo. Vai lá, dá uma olhada no conjunto de regras que vocês têm e ver o que você pode usar. Depois seria melhor se eu colocasse tudo isso junto aqui, ó, né? Todo o conjunto de regras. Acho que é o que eu vou fazer. Não vou fazer nada não. Vai dar muito trabalho, eu não tô afim. Enfim, vamos lá. Linha 1. Ó, na linha 1 eu tenho essa premissa aqui, ó. Na linha 2 eu tenho essa outra premissa aqui, ó. PA e não R de AB. Na linha 3 eu tenho mais uma premissa. R, AB ou que B, então PA. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui na demonstração anterior, pessoal. Que olha só. Eu acho que eu acabei dando sorte. Como eu disse para vocês, no começo eu estava meio sem saber o que fazer. Eu queria usar isso aqui, ó. Só que eu acabei vendo que isso não me serviria para nada, né? Então eu acabei não colocando desnecessariamente essa linha. É interessante se você conseguir fazer sua dedução, ficar o mais concisa possível, sem acrescentar linhas desnecessárias, sem acrescentar regras que não levam a lugar nenhum, sabe? Ser redundante. Então por isso é interessante quando você sabe bem onde você quer chegar e se você usa alguma dessas sugestões que temos aqui. O que é que eu quero chegar? Eu quero chegar numa negação, eu quero chegar numa disjunção, tá? Condicional. Enfim. Vamos lá. Confesso que eu também não estou muito a par daquelas sugestões ali não. Mas olha só. Só me sobrou agora a conclusão, tá? Minha conclusão... Não faço a menor ideia. Ó, mas eu tenho essa parte aqui, ó. Vou ver se eu consigo obter isso aqui de algum lugar. Consigo? Eu preciso disso, tá? Eu preciso disso e desse negócio aqui, ó. Aí eu já vou pensando, meu Deus, eu não tenho esse C em lugar nenhum aqui. Como é que eu vou obter esse C? Então, só me imagino que eu só vou conseguir obter aquele C por meio de uma regra de expansão. Então, na verdade, mesmo que eu vou precisar é do QB. E vou precisar desse negócio aqui que é uma bicondicional. Ou seja, eu vou ter que... Como eu não tenho nenhuma bicondicional aqui, eu vou ter que, em algum momento, encontrar isso, que já tem uma premissa, ótimo. E em algum momento eu vou ter que fazer QB, então, PA, para conseguir deduzir aquela bicondicional, né? Tem isso em algum lugar? Tem isso aqui, ó. Tem aqui, QB, então PA está ali. Então eu vou precisar disto aqui em algum momento. Tá? Vamos ver. Vamos lá. Então, vou mudar aqui a cor para diferenciar das minhas premissas. Vou colocar aqui uma linha 4. O que que eu posso deduzir? Veja só. Não R, A, B. De onde foi que... Ah, tá. Premissa. E aqui é o que? Como foi que eu consegui essa imundícia aí? Eu peguei a linha 2. E fiz uma simplificação. Porque aqui na linha 2, ó, gente, eu tenho uma conjunção. O conjuntinho de regras que vocês receberam aí, ó.
dessas regras diretas diz que quando eu tenho uma conjunção, eu posso fazer uma simplificação, pegar só uma das partes. Foi justamente o que eu fiz aí, tá? Então, eu tinha essa conjunção aqui, eu peguei só essa parte aqui, que está na linha 4 por meio da simplificação, tá? Eu usei a linha 2 para isso. Bom, agora que eu tenho a linha 4, olha só. Eu tenho uma conjunção aqui e tenho a negação de uma das partes, que é justamente essa, certo? Então, na linha 5, aplicando o silogismo disjuntivo, eu consigo deduzir o Q de B, então, PA. O que eu fiz? Eu peguei a linha 3 e a linha 4 e apliquei o silogismo disjuntivo. Bom, olha só. Na linha 1 eu tenho P de A, então QB. Na linha 5 eu tenho QB, então P de A. Eu vou colocar aqui uma coisa que me diz que eu tenho P de A, se e somente se Q de B. Por que eu escolhi essa forma? Porque é mais ou menos onde eu estou querendo chegar lá. O que eu usei? Eu usei a linha 1, a linha 5 e passei das condicionais para a bicondicional. Se eu não me engano, é isso que está lá, né? Eu tenho aqui as condicionais, as duas condicionais, e posso passar para a condicional. CB é o nome da regra. Gente, isso aqui é tudo convenção, tá? Foi apresentado para vocês fazerem. Vocês poderiam simplesmente dar as condicionais, explicar passo a passo, escrever grande, tá? Mas se a gente convenciona que pode simplesmente apontar as linhas e colocar uma abreviação aqui da regra usada, pode ser usado. Então agora, o que eu preciso? Eu já tenho uma parte. Eu preciso da outra aqui, ó. QB. Será que eu consigo QB? Consigo. Consigo, porque olha só. Eu tenho PA daqui, ó. Eu posso obter PA dessa linha 2 por meio da simplificação. Achei que eu não fosse precisar, mas acabou precisando. Olha, eu podia ter começado pelo PA, tá vendo? Podia ter começado ao contrário ali, mas... Mais uma vez, vocês podem ver que vocês podem inverter a ordem aí. A sua dedução vai ficar diferente da dedução do professor, vai ficar diferente do colega, dependendo da regra, é claro. Então, agora que eu tenho PA, né, na linha 8, eu vou obter o QB. De onde foi que saiu esse miserável? Das linhas 6 e 7, usando o modus ponens. Ó, eu tinha aqui... Ih, caramba, não foi não foi linha 6. Não foi linha 6, tá? Me confundi aqui. Não foi a linha 6, é na linha 1. Na linha 1. Então, é na linha 1. Que na linha 1 que eu tenho aqui uma condicional, né? Na linha 1 eu tenho a implicação. Na linha 7 eu tenho o antecedente. Pela regra dos modus ponens, eu posso concluir o consequente. Maravilha. Tá aí. Aparentemente eu tenho tudo que eu preciso. Ó. Eu tenho aqui essa dupla condicional, essa bicondicional. Tá? Eu tenho o QB, só está faltando QB ou C para eu conseguir, por meio da conjunção, a minha conclusão. Só que assim, eu não vou achar C em lugar nenhum. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou QB ou C. Na verdade, esse C podia ter sido qualquer fórmula atômica. Né? De onde foi que apareceu essa porcaria aí? Apareceu da linha 8 a partir da regra da expansão. E agora que eu tenho isso, né? Eu concluo aqui na linha 10, eu concluo P de A, se e somente se QB é I, né? É I que eu quero chegar. I é QB ou C. De onde saiu isso? Saiu da linha 6 e 9 por meio da regra da conjunção, que foi o que eu coloquei aqui, ó, uma conjunção. Pronto. Provei, deduzi, derivei, né? Derivei a conclusão do conjunto de premissas. Provei que esta conclusão aqui, ó, é de fato uma consequência lógica desse conjunto de regras
de fórmulas gama.